Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. O evento de hoje poderá ser acessado no site de RI da companhia, em ri.csn.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultados de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Marco Rabelo, diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN no período. Por favor, Sr. Marco, pode prosseguir. Bom dia a todos. É com grande satisfação que apresento hoje os resultados da CSN para o segundo trimestre de 2025. E gostaria de começar já no slide 2, onde mostramos os principais destaques de um trimestre em que, mais uma vez, conseguimos apresentar uma resiliência muito forte, com a companhia conseguindo alcançar crescimento de EBITDA em todos os segmentos, menos na mineração, que foi impactada exclusivamente pela queda no preço do minério variável fora da nossa gestão. Esse desempenho reforça a excelente gestão de custos e despesas e a importância de ter uma diversificação de investimentos com sinergia e uma estratégia comercial bastante assertiva, capaz de minimizar todas as pressões verificadas no trimestre, com um aumento importante de competição com material importado e todos os impactos e reflexos das disputas tarifárias com os Estados Unidos. Nesse contexto, a CSN conseguiu atingir um EBITDA de 2,6 bilhões de reais, com margem EBITDA de 23,5%, o que representa uma expansão de 5% e 1,4 pontos percentuais na comparação com o trimestre logo anterior. Além disso, continuamos avançando na agenda de desalavancagem, com a gestão muito ativa no caixa e na redução da dívida bruta. Apenas nesse semestre, a companhia conseguiu reduzir sua dívida bruta em 5,7 bilhões de reais, mesmo com a incorporação de novos ativos como a Tora, levando a alavancagem para um patamar 25 pontos base abaixo do final do ano passado, colocando a CSN mais perto das suas metas do ano. Passando para os destaques da mineração, a companhia conseguiu atingir resultados históricos de produção, com o maior volume já produzido em um único trimestre e o segundo maior volume já comercializado, o que demonstra não apenas o período mais seco característico do trimestre, mas também toda a eficiência operacional que a companhia tem conseguido atingir ao longo dos últimos meses, tanto na mina como em toda a cadeia logística. Esse aumento de produção viabilizou também uma maior diluição de custo fixo, permitindo nova redução no custo caixa, que atingiu o patamar abaixo dos $21 a tonelada nesse trimestre, colocando a CSN em posição de destaque em termos de competitividade entre as mineradoras mundiais. Por outro lado, mesmo com a melhora de volume e os menores custos apresentados, o EBITDA da mineração caiu no trimestre em razão unicamente na correção do preço no minério no período e o seu impacto no preço provisório. Passando para a siderurgia, com muito orgulho que apresentamos o desempenho desse trimestre, que talvez tenha sido um dos períodos mais difíceis em termos competitivos dos últimos anos, com uma enxurrada de material importado inundando o mercado brasileiro. Nesse contexto,
a CSN adotou uma política comercial bastante conservadora ao priorizar resultado em detrimento de volume, abrindo mão de participação de mercado para entregar maior retorno para a operação. E observando o resultado alcançado, podemos afirmar que foi uma estratégia acertada, pois, ao contrário da maioria dos produtores locais, que entrou na guerra de volumes e preços sem conseguir colher as melhores rentabilidades, nós fomos capazes de apresentar um desempenho muito forte, com um patamar de preços 4,5% acima do verificado no trimestre anterior. Isso, e o mais forte controle de custos apresentado no período, resultou em um saldo de 70% no EBITDA na comparação anual e permitiu que a margem EBITDA voltasse para casa de 2 dígitos ao atingir 10,8% no trimestre. Olhando agora para o segmento de cimentos, podemos observar que tanto a sazonalidade favorável do período, quanto a impressionante resiliência que o mercado de construção tem apresentado, com volumes crescentes de novos lançamentos, permitindo um crescimento trimestral de 8% no volume de vendas. Acompanhando essa dinâmica, o comportamento dos preços também teve uma reação favorável no período, permitindo uma expansão de 10% na receita líquida contra o primeiro trimestre de 2025. Essa conjuntura mais do que compensou os maiores custos de matéria-prima e combustíveis verificados no período e permitiu um aumento de 2,3 pontos percentuais na rentabilidade, levando a margem EBITDA de cimentos para 24% no período. Por fim, mas não menos importante, temos na parte de baixo do slide duas grandes conquistas alcançadas pelos nossos negócios. Na logística, podemos observar um novo recorde de EBITDA decorrente de dois fatores: um desempenho operacional muito forte no ramal ferroviário, com mais alto volume de cargas já movimentado, e a incorporação dos números do segmento da Tora, empresa recém-adquirida, sobre a qual falaremos mais à frente. Com isso, o EBITDA de logística atingiu 519 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, com margem EBITDA de 44,1%. E no lado de energia, também tivemos um resultado extraordinário, puxado pela alta nos preços de energia verificado no período, resultando em um EBITDA mais de 5 vezes acima do mesmo período de 2024. Passando agora para o próximo slide, apresentamos aqui o resultado do EBITDA e da margem EBITDA no segundo trimestre de 2025, onde podemos observar o aumento trimestral de 5% observado no período, com a queda do EBITDA da mineração sendo compensada por um sólido crescimento dos demais segmentos do grupo, que, mais uma vez, reforça a importância de ter uma operação diversificada que consegue garantir não apenas maior resiliência, mas também compensar eventuais pressões momentâneas em determinados mercados. Como resultado, a margem EBITDA ajustada do segundo trimestre de 2025 atingiu 23,5%, o que apresenta elevação trimestral de 1,4 pontos percentuais. No slide seguinte, apresentamos as atividades de investimento do período, onde podemos presenciar um crescimento de 18,2% do CAPEX contra o trimestre anterior, o que reflete a sazonalidade do período e o avanço nos projetos de expansão da P15, principalmente após os inícios dos trabalhos de infraestrutura da nova planta. Quando comparado com o mesmo período de 2024, vemos um número estável de CAPEX, com expansão na mineração compensando o menor desembolso observado no segmento de siderurgia, demonstrando assim uma maior concentração em 2025 de investimentos em expansão e produtividade, compensado por uma redução em sustain. Passando agora para o slide número 5, detalhamos a situação do capital de giro, onde podemos observar um avanço de 25% nesse trimestre contra o trimestre logo anterior, refletindo o maior volume de estoques e tributos a recuperar, que acabaram por compensar a redução do contas a receber. Já no slide seguinte, apresentamos o resultado do fluxo de caixa ajustado, que foi negativo em 1,4 bilhão de reais no segundo trimestre, o que representa uma deterioração em relação aos resultados negativos de 173 milhões de reais anterior, mesmo com o maior EBITDA registrado no período. Esse resultado reflete um aumento no volume de investimentos feitos para acelerar os projetos de expansão e o impacto negativo das despesas financeiras, principalmente se considerado o impacto dos altos juros nas dívidas do grupo. Adicionalmente, o maior consumo de capital de giro verificado no trimestre também ajudou a pressionar o fluxo de caixa do período.
No próximo slide, mostramos a situação do nosso quadro de endividamento e alavancagem, assim como o comportamento da dívida ao longo do trimestre. Como podemos ver no gráfico da esquerda, a principal mensagem aqui é a nova redução de alavancagem apresentada no período, com o indicador saindo de 3,33 vezes no primeiro trimestre para o atual patamar de 3,24 vezes, demonstrando que a companhia tem conseguido aliar uma eficiente gestão de caixa com resultados operacionais bastante sólidos ao maximizar volumes, com controle de custos e aumento de eficiência. Adicionalmente, é importante ressaltar o contínuo esforço que a administração tem conduzido ao longo deste ano no intuito de reduzir o seu endividamento bruto. Apenas neste trimestre, houve redução de 2,1 bilhões de reais na dívida bruta, acumulando no ano 5,7 bilhões de reais. Essa jornada será importante para que a companhia consiga entregar o seu guidance de alavancagem projetado para o final do ano, e reforça que, mesmo em períodos de bastantes incertezas e baixa previsibilidade, a CSN segue comprometida em reduzir o seu nível de alavancagem. Adicionalmente, a companhia segue avançando nos projetos de reciclagem de capital dentro do grupo, como forma alternativa de liquidez e reforço do caixa. Nesse sentido, o principal projeto atualmente conduzido é o da CSN Infraestrutura, que se encontra na fase final de escolha do banco, que liderará a negociação, com expectativas de termos alguma sinalização mais formal até o final desse ano. Por fim, ao desconsolidar a dívida não e costa da C3E do balanço da CSN, a relação dívida líquida cai ainda mais, atingindo 3,2 vezes, o que mostra a importante evolução atingida nesse primeiro semestre, com redução de 29 basis points nesse período. Passando para o slide 8, apresentamos o perfil de endividamento, onde podemos ver que seguimos em uma posição bastante confortável perante as nossas obrigações de curto e médio prazos, com caixa de 19,3 bilhões de reais, um montante forte o suficiente para honrar as obrigações dos próximos 3 anos. Além disso, continuamos com a gestão bastante ativa no objetivo de alongamento do prazo de amortização, com foco em operações de longo prazo e no mercado de capitais local. Entre as principais movimentações do período, a companhia realizou novas captações e renegociou contratos bilaterais, concentrando os fluxos de amortização entre os anos de 2027 e 2030. Com isso, concluímos a análise dos resultados consolidados e podemos passar para o slide número 10, onde apresentamos os destaques do segmento de siderurgia. Nesse primeiro slide, temos o resultado da nossa atividade comercial, onde é possível verificar uma redução de 11,5% nas vendas do trimestre, ou 10% quando comparado com o segundo trimestre de 2025. Esse desempenho reflete a estratégia comercial adotada no período de priorizar resultado e margens em detrimento de volume, principalmente em um mercado marcado por intensa competição e recorde de penetração de material importado. Isso fez com que a CSN não entrasse na guerra de preços, perdendo um pouco de participação no mercado e mostrando a dificuldade de competir em um mercado bastante pressionado, que, a despeito de continuar crescendo de maneira consistente, segue sem uma proteção adequada para garantir melhor isonomia competitiva. Já no mercado externo, podemos ver um desempenho mais fraco em razão da sazonalidade e de todas as dificuldades de exportação em meio ao contexto de disputas tarifárias e aplicações de medidas antidumping em todo o mundo. Quando a gente olha para o slide seguinte, o de produção, percebemos que a queda, tanto na comparação trimestral quanto anual, é consequência ainda da parada para a manutenção do alto forno número 2, parada essa que já começa a demonstrar os efeitos positivos para o custo da placa produzida e performance por tonelada. Quando olhamos para a direita do slide, podemos ver que o custo de produção caiu no trimestre, enquanto a performance por tonelada gerou um desempenho quase que o dobro do verificado no mesmo trimestre do ano anterior, ressaltando toda a eficiência que a companhia tem conseguido entregar após os esforços conduzidos para melhorar a operação de siderurgia. Passando para a performance financeira da siderurgia no slide 12, podemos observar uma anatomia diferente dos resultados, mas consequência da estratégia adotada. Por um lado, temos a receita caindo em razão do menor volume comercializado, mais do que compensando a melhora de preços observável no período. Por outro lado, temos a sólida recuperação de EBITDA, com um montante 70% superior ao mesmo período de 2024,
e com uma margem EBITDA que voltou a superar o patamar de 2 dígitos, atingindo 10,8%. Esse forte aumento de rentabilidade reflete a estratégia bem-sucedida praticada pela companhia, sustentando preços e focando em produtos de maior valor agregado. Todo esse desempenho é ainda mais impressionante quando se considera as circunstâncias atuais do mercado, com enxurrada de material importado entrando no mercado brasileiro e uma série de medidas protetivas sendo implementadas por outros países, principalmente os Estados Unidos. Nesse contexto, é importante observar que a CSN vem conseguindo entregar EBITDAs mais fortes ao longo de 2025, com a siderurgia se apresentando como um importante vetor de crescimento para esse ano. Passando agora para o segmento de mineração, temos no slide 14 o resultado de produção e vendas no último trimestre, onde foi possível observar dois resultados extraordinários. Primeiro, o recorde de produção, com o maior volume já produzido na história da companhia, o que reflete não apenas o período mais seco característico do trimestre, mas também toda a eficiência operacional que a companhia tem conseguido atingir ao longo dos últimos meses, tanto na mina como em toda a cadeia logística. E depois temos o segundo maior volume de vendas na nossa história, um recorde para o segundo trimestre, com mais de 11,8 milhões de toneladas embarcadas, refletindo a excelência operacional e mostrando que a operação tem rodado em um nível de eficiência extraordinário e perto do limite da sua capacidade atual. Em relação à performance financeira no slide 15, notamos que mesmo com a melhora operacional verificada no slide anterior, a receita líquida unitária foi quase $10 abaixo do verificado no trimestre anterior, que está em linha com a trajetória negativa do preço de minério ao longo do trimestre e seu impacto negativo no preço provisório. No caso do EBITDA, não foi diferente. Mesmo com forte volume de vendas e o controle nos custos, o EBITDA da mineração apresentou queda de 36% contra o primeiro trimestre de 2025, o que está integralmente relacionado à piora do preço do minério em razão das expectativas de uma redução mais rápida de demanda por parte da China e de impactos mais fortes nas disputas tarifárias dos Estados Unidos. No slide seguinte, temos a bridge, que traz a reconciliação do EBITDA do segundo trimestre contra o trimestre anterior. Nesse caso, podemos ver que a queda do EBITDA ocorre, sobretudo, em função da queda de preços e do aumento do custo do frete marítimo, apesar do aumento de volume, da melhora de mix e da redução de custos. Passando para a análise de cimentos, temos no slide 18 a análise do volume de vendas observado no trimestre. Mais uma vez, continuamos a ver que o setor segue bastante dinâmico, mesmo com todo o efeito da taxa de juros, com o programa Minha Casa Minha Vida e o alto volume de emprego sustentando o segmento imobiliário e ajudando a puxar o consumo de cimentos. Nesse sentido, temos conseguido aproveitar toda a nossa malha logística para capturar novos mercados e o crescimento trimestral de 8% nas vendas reflete bem essa tendência. Por outro lado, quando se compara com o mesmo período do ano passado, podemos observar uma pequena queda de 4%, mas em cima de uma base extremamente forte de comparação. No slide seguinte, temos a performance financeira do segmento, onde presenciamos um aumento trimestral tanto do faturamento quanto do EBITDA. Esse resultado foi impulsionado pela sazonalidade positiva do período, com a incidência de um clima mais seco, além do sólido ritmo de novos lançamentos. No caso do EBITDA, o aumento de 21% ocorre mesmo com pressões de custos e demonstra que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, tanto competitivas quanto relacionadas aos juros, o setor segue apresentando números favoráveis e permitindo um resultado robusto de rentabilidade. Por fim, apresentamos agora o segmento de logística e temos como principal destaque a incorporação da Tora. Essa aquisição veio para fortalecer ainda mais o segmento de logística e, além de possuir alto potencial sinérgico, ainda conta com forte integração com os demais segmentos do grupo. Tora hoje é uma empresa que conta com 75 filiais, 5 terminais multimodais, um porto seco e mais de 3 mil veículos próprios e de terceiros. No segundo trimestre de 2025, a companhia faturou 319 milhões de reais, gerando um EBITDA de 86 milhões de reais e uma interessante margem de 27%. Passando para o slide 22, temos a performance financeira de todos os ativos de logística
e tivemos ao longo do trimestre um desempenho extraordinário, com recorde de resultados, com o segmento atingindo um nível cada vez maior de eficiência na movimentação e embarque de cargas. Assim, tivemos evolução tanto no faturamento quanto no EBITDA do segmento, com um total de R$ 509 milhões no trimestre e margem EBITDA atingindo 44,1%. Nesse sentido, é importante frisar que a queda na rentabilidade observada no período se deve exclusivamente à incorporação da Tora, que apesar de uma margem acima da média do grupo, esse modal, pelas suas características, tem uma margem abaixo do ferroviário e portos. Com isso, eu termino as apresentações dos segmentos e convido a Helena Guerra para apresentar os destaques de ESG. Bom, bom dia a todos. Bem, os resultados desse último trimestre seguem demonstrando os avanços em todos os desafios da nossa jornada ESG. Nos resultados em segurança operacional, o período demonstra estabilidade na nossa taxa de frequência de acidentes em percentuais 30% inferiores aos resultados que a gente tinha há alguns anos atrás, 2020, 2021. Então, a gente hoje se estabilizou num outro patamar. A gente segue apresentando uma constante redução no número de eventos de alto potencial de gravidade, e esse que tem sido o foco principal de nossa atuação durante o ano de 2025. Já na agenda ambiental, os principais indicadores também foram positivos no período, tanto na redução da nossa intensidade hídrica para a produção do aço, que corresponde a mais de 80% de toda a água que a gente utiliza no grupo, como também na nossa performance em descarbonização, apesar da gente ter tido um leve aumento nas emissões de siderurgia, dado, inclusive, a redução de volume citados aqui pelo Marco, mas a gente alcançou também uma redução de 11% nas emissões de mineração, de 3% em cimentos que hoje quase 50% de todas as emissões do grupo. Novamente, é importante reforçar aqui que a gente segue em busca das nossas metas de descarbonização, alicerçadas aí numa estratégia de descarbonização custo-eficiente, ou seja, absolutamente focada em investimentos e projetos que aumentem a nossa eficiência operacional, que reduzam nossos custos e que reduzam as nossas emissões de CO2. Seguimos com todas as nossas barragens estáveis, em perfeita conformidade legal e com as obras de descaracterização em linha com os cronogramas que nós estabelecemos. Na agenda social, avançamos ainda junto ao nosso compromisso de ter uma empresa mais diversa, são mais de 520 mulheres a mais em nosso efetivo quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, chegando aí a um aumento de praticamente 80% na representatividade feminina desde que a gente estabeleceu essa meta em 2020, também com aumento significativo no número de mulheres em cargos de liderança. Ainda na agenda social, a gente destaca a conquista do Prêmio Guvernec de Meio Ambiente e Sustentabilidade pelo projeto Garoto Cidadão da Fundação CSN, um projeto que há 25 anos vem mudando a vida de milhares de garotos e garotas em situação de vulnerabilidade. E, por fim, a gente destaca novamente acho que pelo 12º ano consecutivo, o selo ouro no GHG protocolo, que reforça a qualidade, a transparência de nossas informações relacionadas ao nosso inventário, a permanência da companhia no FTSE for Good, a melhora na nossa avaliação também no FTSE Russell, que indica que a gente segue demonstrando práticas consistentes e que a nossa constante evolução em relação aos critérios ambientais, sociais e de governança. É isso, muito obrigada. Obrigado, Helena. Passo agora a palavra para o nosso CEO, Benjamin Steinbruch. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, na apresentação dos resultados da CSN, gostaria de mencionar alguns pontos que foram apresentados pelo Marcos, e queria primeiro salientar o resultado operacional que a gente está conseguindo ter em todas as atividades, a melhora do desempenho industrial, redução de custo e melhoria de produtividade. É a nossa maior prioridade hoje. Nós vínhamos já tendo um bom resultado, tanto na mineração quanto no cimento, do ponto de vista de custos e de produtividade,
e evoluímos bastante na siderurgia, conforme já vínhamos dizendo no tempo, e começou a dar os resultados, trabalhando com menos equipamentos, buscando aumentar a produção e, e melhorar o custo. Então, acho que esse é o principal, é a principal prioridade nossa hoje. Creio que estamos numa evolução, no caso da siderurgia, bastante boa, e que os resultados começarão a vir. Do ponto de vista das outras atividades, eu acho que estamos vindo com bom desempenho, e dizer dos desafios também com relação ao importado, que no caso da siderurgia está entrando de forma desorganizada e de forma exagerada. Nós estamos sendo o único país que está permitindo essa enxurrada de produtos importados e que está fazendo um mal enorme para o mercado, já que nós estamos oferecendo essa nossa demanda interna para os produtos, para os produtos importados, e com isso desorganizando completamente o setor. O importado hoje é muito maior do que a produção da CSN e traz um ambiente hostil, desorganizado, agressivo, que atrapalha por demais aquilo que é produzido aqui no Brasil. Então, essa questão do importado, por mais que a gente venha combatendo e por mais que a gente venha falando com o governo e por mais que as nossas conversas tenham boa vontade por parte do MIDIC, a gente não consegue evoluir. Já faz muito tempo que nós estamos nessa conversa e nenhuma medida concreta foi tomada. E a gente continua aguardando qualquer manifestação do governo brasileiro, já que todos os outros países fizeram esse tipo de proteção, principalmente nessa questão da siderurgia. Haja visto o próprio Estados Unidos, que para nós exportarmos para lá hoje teria que ter 50% de tarifa, o que inviabiliza qualquer tentativa ou qualquer pensamento de exportação para lá. Mas acho que em algum momento muito rápido isso tem que vir, porque realmente o setor está sofrendo demais com essa pressão do importado. Acho que o cimento está tendo uma boa performance, um bom crescimento, uma boa demanda. Temos uma competitividade muito grande também interna, aí entre os fabricantes internos do Brasil, mas o mercado está aí e temos um preço que é a metade do que o preço estrangeiro dos mercados locais de cimento, mas é alguma coisa que já vem há tempo e em algum momento também vai se ajustar. No caso da mineração, nós tivemos performance excepcional, tivemos a queda do Platts, que é uma coisa que não nos diz respeito, mas que somos competitivos, estamos com custo baixo e acreditamos que esse mercado, de alguma forma, ficará aí entre os 100 e os $110, dentro de uma perspectiva técnica sobre o preço do Platts, mas acho que os resultados virão. Dentro do resto, a gente está numa estratégia muito rígida com relação ao caixa. Estamos tomando todas as medidas possíveis para trabalhar com um capital de giro menor e estamos tendo resultado nisso. Nosso compromisso com a desalavancagem continua. Vamos trabalhar fortemente para que isso aconteça e realmente esperamos uma melhora de mercado
já que as coisas estão todas montadas, funcionando, a estratégia está certa e esperamos que com uma melhora de preços no mercado, em algum momento a coisa reaja e se mostre do ponto de vista de números. Nós estamos fazendo um esforço brutal, a companhia como um todo, no sentido de produzir bem, produzir com custo mais baixo e aproveitar toda a estratégia e possibilidade de mercado que nos oferecem. Estamos trabalhando em todos os segmentos, estamos trabalhando em nichos, estamos trabalhando em diversificação de produtos, enfim, estamos fazendo todo o possível para atingir o mercado com boas ofertas, com bons produtos, com muita qualidade e cremos que dentro daquilo que a gente pode fazer está sendo feito. Acho que progressivamente temos melhorado trimestre a trimestre e continuamos acreditando que próximo trimestre vai ser melhor do que o que foi o segundo trimestre nosso. Então, eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez a participação nesse call de resultados e colocar a nossa equipe agora à disposição para respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas de mercado. Caso tenha alguma pergunta, por favor, clique no ícone de levantar a mão ou envie sua pergunta por escrito pelo ícone de Q&A. Nossa primeira pergunta vem do senhor Yuri Pereira, do Santander. Por favor, Yuri, seu microfone está liberado. Muito obrigado. Queria, se possível, saber um pouco mais de detalhes sobre esse eventual parceiro em infraestrutura, quanto de alavancagem poderia ser reduzido com isso, e sobre a venda da participação na Usiminas, vocês pretendem reduzir ainda mais, a zero, por exemplo, ou devem se ater à determinação do CAD naquele limite ali de 5%? Obrigadão. Yuri, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Em relação à primeira pergunta, que foi de infraestrutura, desculpa, estava anotando a segunda aqui, da pergunta do sócio de infraestrutura. A variação aqui, a gente tem duas composições, são 7 ativos de logística que a gente tem dentro do veículo de CSN de logística e infraestrutura, 2 deles em fase final de construção, que é a Transnordestina e a Anelog. A Transnordestina, que, aproveitando aqui o ensejo, ela está contratando nos próximos 60 dias os 2 últimos trechos de construção da Transnordestina, então ela ficará totalmente pronta em 2027, ou seja, em 60 dias todos os trechos estarão em fase avançada de construção. Todo o fundo da Transnordestina já está disponível para finalizar a construção, então ela não tem problema de liberação de terra, ambiental e vai, então ela basicamente não tem nenhum gargalo para estar pronta em 2025, 2027, onde ela inicia a sua operação comercial. E já em 2025, ela inicia a sua operação em comissionamento. Mas isso eu mencionei porque dos 7 ativos, como 2 estão em construção, a discussão com o potencial parceiro vai depender do perfil que ele quer para os ativos. Nós temos 7 ativos, 2 em construção, 3 deles no Sudeste, 3 deles no Nordeste e um deles que pega uma ampliação, uma região um pouco maior, que é a Tora, que a gente acabou de comunicar nesse resultado. Então, a depender da combinação logística que tiver mais apetite ou tenha mais aderência com o perfil do nosso sócio, o volume de injeção primária e secundária na companhia pode variar. E também a gente está na discussão entre 20% e 40% de participação que pode ser vendida também nessa operação. Mas tudo isso para falar que se eu desconsiderar os ativos que ainda estão em construção, ou desconsiderar o cluster do Nordeste, eu vou chamar dessa forma, só na primeira operação a gente pode chegar até 8 bilhões de reais de injeção de liquidez e, por consequência, de desalavancagem no grupo nessa primeira fase com os ativos do Sudeste apenas, tá? Em relação à segunda pergunta, a da Usiminas, a gente não tem um plano ainda não tem uma definição do próximo passo
em relação à venda de ações, em relação a um próximo lote, se será vendido, quando será vendido ou a forma, tá? Ô Marcos, só para complementar, eu queria dizer com relação à infraestrutura, conforme o Marcos falou, nós temos dois pacotes, dois em construção, cinco já em operação, e que são mais ou menos equivalentes. Conforme o Marcos falou, são 8 bi, teoricamente, o que nós calculamos em função do valor de mais ou menos 25 bi, que são os ativos que representam esse bloco de 5 ativos, e da mesma forma nós temos um valor parecido com relação àquilo que é da Transnordestina e do Nelog, do porto de Pecém. Nós temos aí 1.000 quilômetros já concluídos, trafegáveis, e vocês podem calcular, grosso modo, o quilômetro a 20 milhões. Então, por coincidência, os pacotes são mais ou menos equivalentes. O que nós estamos em discussão agora é para saber se nós vamos dar um tratamento ah, simultâneo aos dois, ou se vamos priorizar primeiro o Sudeste e depois o Nordeste. Vai depender muito da interlocução que a gente fizer com os eventuais interessados. E então, para isso, a gente está considerando agora, estamos no finalmente da escolha de quem serão os nossos advisors e sair com essa discussão já de imediato. Então, era só uma complementação para melhorar a ideia do que temos com relação a esse pacote de infraestrutura para a CSN. Muito obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do senhor Ricardo Monegalha, do Safra. Por favor, Ricardo, seu microfone está liberado. Bom dia a todos, obrigado por pegarem minhas perguntas. Tenho duas aqui focadas no Martinez, né? Na parte de concorrência, queria entender se essa decisão recente em tubos e as mudanças em tarifas de longos melhorou a perspectiva da introdução de novos dumpings, como de laminado a frio, revestidos e eventualmente numa discussão de laminado a quente. E a minha segunda pergunta, a rentabilidade de siderurgia foi sólida no trimestre, né? A gente, no meu caso, estava esperando um resultado um pouco mais fraco em termos de margem, né? Então seria interessante entender a tendência para os próximos trimestres. A gente vai conseguir esperar, de repente, uma expansão de margem, uma manutenção, e aí, Martinez, se você puder discorrer sobre volumes, preços e custos, seria interessante. Obrigado. Bom, Ricardo, eu vou começar pela primeira pergunta, e, na verdade, né, como o Benjamin colocou, o Brasil hoje tem uma questão de importação completamente desordenada, né? Isso realmente está causando um mercado completamente diferente do que a gente tem observado nos últimos anos, né? O governo, a gente tem falado muito, insistentemente com o governo, várias reuniões presenciais, com o MEDIC, com todos os interlocutores. O que a gente percebe claramente é que se a questão técnica prevalecesse, perdão, a gente já teria que ter aplicado todos os processos de defesa comercial. E o que a gente optou, na verdade, foi por trabalhar na questão dos antidumpings, como você bem colocou, né? Ricardo, em todos eles, sem exceção, a gente constatou dumping, nexo causal e dano, que são uma nomenclatura que segue o regramento da OMC. E nesses casos, particularmente, só para você ter uma ideia, folha metálica, a gente iniciou o processo em outubro de 2023. Não foi aplicado ainda nenhum direito provisório, pelo contrário, ele tem sido postergado mês a mês aí a decisão.
Isso vale o mesmo para pré-pintado, para galvanizado e para laminado a frio. Então, o que a gente espera realmente é que o governo seja mais célere, mais rápido e tome a decisão baseada na parte técnica. A gente apura margens aí que variam de 25% até 70%. Então, não teria cabimento o Brasil, do ponto de vista comercial, do ponto de vista técnico, não aplicar esses antidumpings. A gente continua insistindo, o processo está muito lento, muito mais moroso do que a gente imaginava, mas eu acredito que ainda há tempo para a gente recuperar isso daí e conseguir alguma implementação nesses casos aí. Na verdade, o outro ponto importante no que diz respeito à defesa comercial, a questão das cotas, elas foram de novo, né? Novamente, o governo fez a primeira leva, foi na direção certa com a intensidade errada. Nós repetimos a dose, né? Então, a gente continua na direção certa com a dose errada. O que o americano fez, média vezes 70%, a gente fez a média vezes 1,3. Se a gente tivesse aplicado os 70%, a gente estaria com 12%, 13% de import penetration, que não é nada difícil de você lidar aqui no mercado interno. Hoje nós estamos falando de 28% de penetração do importado como um todo. Quando a gente vai para o universo da CSN, aí a situação é muito pior, porque nós estamos falando de folha metálica, por exemplo, import penetration de 40% a 50%, de zincado 40%, e de galvalume pré-pintado de 60% a 70% de import penetration. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje. Então, na questão de antidumping, nós ainda continuamos trabalhando, imaginando que o governo consiga aprovar algum processo ainda nos próximos 2 meses aí. A questão do antidumping na folha, no pré-pintado, galvanizado e laminado a frio. O laminado a quente também está trabalhando, a gente está trabalhando também, os prêmios estão um pouco menores, mas a prioridade seria basicamente nesses outros produtos. Com relação à margem, e você falou de sólido, resultados na siderurgia, né? Na verdade, o que a gente privilegiou, um pouco do que foi falado aqui também, é value over volume, né? Então, a gente trabalhou muito com a diversificação de produto, trabalhou com foco nos produtos de maior valor agregado, a gente privilegiou basicamente todo tipo de produto galvanizado, pré-pintado, galvalume no nosso mix de produtos. E do lado de custo também, a gente teve uma evolução positiva, o que levou a CSN para essas margens em torno de 11% de margem de EBITDA, né? Apesar de todo o cenário bastante desafiador em termos de importação e em termos de competitividade com outros concorrentes aqui no Brasil. O bom no Brasil, e eu estou muito otimista, né, com o Brasil no sentido de demanda, é que esse ano aqui provavelmente nós vamos chegar num índice na produção de aços de planos, nós vamos chegar num volume maior que 2018 ou 2019, que foi aí praticamente o recorde de planos. Desculpa, estou falando de 2013, tá? A gente deve chegar nesse número em torno de 16 milhões de toneladas. Então, o Brasil, a gente tem demanda. O problema é que está difícil de capturar alguma margem. E, olhando para a pergunta que você fez, do que a gente pode enxergar para o terceiro trimestre, nós vamos continuar trabalhando, como o Benjamin colocou também, na excelência operacional, em custo. Estamos olhando cada uma das cadeias de valor separadamente. A importação vai ter que ser combatida de maneira pontual, spot, porque não dá para a gente sair rasgando o preço em tudo. E além disso, a gente imagina que com a redução do custo de matérias-primas também, o custo de placa deve caminhar para números um pouco menores que 3.300 que foram apresentados. E no preço, eu vejo uma situação de estabilidade, e se ocorrer realmente o que está acontecendo na China,
que na última semana o preço de BQ subiu praticamente 5%, e com redução de produção. Eu acredito que, pelo prêmio que a gente tem hoje, em torno de 5 a 10%, quem sabe a gente conseguiria até fazer uma recuperação de preço no terceiro trimestre. O que a gente tem que tomar cuidado é para não entregar o mercado brasileiro para os estrangeiros. É isso que tem que ser a preocupação agora do Brasil. O Brasil tem demanda, tem mercados aí nas linhas de... Todos os mercados aí, a jusante, montadora, a linha branca, não dá para reclamar. Todos têm performance positiva, mas a gente precisa realmente recuperar a rentabilidade, recuperar um pouco da margem e não entregar esse mercado para os estrangeiros. Tá? Esse praticamente é o que a gente vem fazendo aí durante o ano. Ficou muito claro. Obrigado, Martinez. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Por favor, Marcelo, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Duas perguntas aqui do meu lado também. Então, uma primeira, ainda num follow-up na parte de siderurgia, vocês comentaram de uma evolução positiva em custo e alguns ganhos de eficiência. Se vocês puderem dar um pouco de detalhe em quais são as ações que vocês estão tomando aqui para conseguir gerar essa melhoria e também como vocês veem a evolução disso para frente. E a segunda dúvida é uma provocação falando um pouco de geração de caixa, né? A gente ainda está vendo a empresa com um fluxo de caixa ainda pressionado. Então, queria entender um pouco se vocês têm alguma visibilidade ou ideia sobre um pouco da flexibilidade de CapEx que a gente poderia ver para frente até o final do ano, e se eventualmente a gente poderia ver alguma outra venda de ativos sem ser toda essa parte da infraestrutura que vocês comentaram, talvez alguma coisa mais a curto prazo, de forma de trazer um pouco mais de alívio para o fluxo de caixa. É isso, pessoal. Obrigado. Marcelo, obrigado pelas perguntas. Falando em relação à siderurgia, primeiro, eu acho que, relembrando todo mundo, a gente parou o Alto Forno 2, que era o nosso alto forno menor e menos eficiente, no dia 19 de janeiro desse ano. Isso viabilizou uma das primeiras ações, que é você destinar toda a melhor gás de coqueria, coque próprio para o Alto Forno 3. A gente fez uma mudança de carga ferrífera de 20% para 40% e usando o minério de ferro mais rico também no Alto Forno 3. Além disso, a gente teve uma evolução grande, baseada em investimentos que foram feitos no ano passado e nesse ano, na produção do sinter próprio também. E todo esse mix dessas melhorias aqui, no Alto Forno 3, estão levando a uma performance de excelência aqui no Alto Forno 3, tanto em volume como em eficiência do ponto de vista de custo. A gente viu, portanto, uma redução de custo da placa própria já nos 2 últimos trimestres, e o segundo semestre desse ano vai ser o primeiro semestre onde a gente tem, de maneira plena, o Alto Forno 3 usando todas essas melhores cargas materiais que a gente aqui comentou, e você vai ter ele com essa mudança de carga ferrífera e minério de ferro que a gente também aqui comentou. Então, a projeção que a gente tem de redução de custo de placa própria para o terceiro trimestre e quarto trimestre do ano são ainda, sem querer precisar o número, mas são ainda mais importantes do que a gente viu até agora. Então, acho que a gente tem uma expectativa muito boa em redução de custo de placa própria daqui para frente. Bom, isso falando aqui um pouco de performance de siderurgia como um todo, né? E a gente tem aqui uma série de outros projetos que vão ser implementados, que vão continuar levando a siderurgia a ter as suas rentabilidades de outras épocas aqui, com margens EBITDAs bem acima de 2 dígitos, como a gente, assim, bem acima do que a gente atingiu agora no segundo trimestre de 2025. Em relação a CapEx, ou flexibilidade de CapEx, como você comentou, o CapEx projetado para esse ano, o guidance era entre 5 e 6 bilhões de reais. O foco da companhia está muito ficar aqui no low range do CapEx, ou seja, próximo mais dos 5 bilhões de reais. Aqui, mudar muito esse CapEx, a gente acha que não é benéfico para a própria companhia, porque a maior parte dele é focado em projetos de expansão e aumento de produtividade. A gente deu o exemplo aqui desses projetos que foram feitos em siderurgia, que estão demonstrando já há alguns trimestres e agora no segundo semestre, de maneira ainda mais clara, todo o benefício desses projetos, então não dá para não fazer os mesmos. E em mineração, a gente também já comentou o projeto da P15, que quando pronta, em 2027, e aí após o seu ramp-up,
pode gerar para a companhia mais 4,4 bilhões de reais de EBITDA. Então, também é um projeto que a gente tem que acelerar, não dá para segurar. Mas fazer tudo isso caber dentro dos 5 bilhões de reais, pode ter certeza que já é um exercício muito importante e diário da companhia. Em relação a ativos, ou monetização de outros ativos além da infra, a gente tem aquela discussão que a gente já comentou do mercado, que agora para o mercado a gente já voltou agora do projeto da área de energia, de trazer um sócio para a área de energia. Não é um impacto do tamanho da infra, mas é obviamente algo que também vai ajudar. E a gente está com algumas outras iniciativas também aqui em fase de aprovação, que eu espero no próximo call de resultado, ou até antes do próximo call de resultado, também mencionar, tá? Mas a gente está trabalhando em outras iniciativas aqui, só que a gente ainda não tem todas as aprovações internas para poder informar o mercado de maneira mais detalhada. Tá super claro, obrigado. E só para complementar também, você, na primeira pergunta, você disse se teriam algumas opções mais rápidas para a gente propor em termos de desalavancagem. Eu queria dizer que todas essas que o Marcos falou, das alternativas nossas de desalavancagem, são para o curtíssimo prazo. Inclusive a infraestrutura, nós estamos na contratação dos advisors e a ideia nossa é andar muito rápido com ela também. É claro que depende das oportunidades aí da janela de mercado, mas o interesse em infraestrutura é muito diferente de todo o resto. Existe essa demanda por infraestrutura, por investimentos em infraestrutura no Brasil, principalmente ferroviários e portos, e nós estamos fazendo em paralelo também algumas conversas. Então, para te dizer que deve ser tudo no curto prazo. Nós estamos estruturados para realmente trabalhar rápido, para tanto nessa opção quanto em outras que o Marcos falou, para que a gente tenha o resultado o mais rápido possível para atender a desalavancagem. Tá ótimo, obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do senhor Márcio Farid, da Goldman Sachs. Senhor Márcio, seu microfone está liberado. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer um follow-up em siderurgia primeiro. Martinez, eu acho que você falou bastante aí sobre o mercado, mas se puder comentar especificamente de longos também, a gente viu aí recentemente potencial aumento de preço, né? Obviamente a competição, principalmente com o Egito, tem sido bem agressiva, sem tarifa de importação praticamente. Então, se puder comentar um pouquinho em longos também, e como tem sido como tem sido as conversas com o governo, né? Acho que o Benjamin comentou aí no começo da conversa que apesar de todo o esforço, tem sido bem, todas as medidas que foram tomadas não foram suficientes ainda, né? Para a gente ver uma limitação das importações. Então, assim, pensando para frente, com toda essa discussão de tarifa, essa aproximação do governo, principalmente com a China, como é que está a cabeça de vocês para a gente poder pensar em alguma medida um pouco mais realmente protetiva para o setor, né? E meu segundo ponto, desculpa insistir no tema aqui, mas eu acho que ontem, obviamente, vocês anunciaram a venda parcial do stake da Uzi Minas, né? Benjamin, queria entender do senhor aí se a gente está vendo algum movimento um pouco mais agressivo no sentido de vendas de ativo. Obviamente, parte da surpresa veio não necessariamente do timing, mas do preço que as ações foram vendidas, né? Obviamente, foi a mercado, então não tem muita escolha, mas essa discussão já havia se arrastando há muito tempo. Então, só para entender assim, se teve alguma mudança de cabeça para fazer alguma coisa mais agressiva nesses próximos trimestres, anos aí, para limpar o balanço. É isso. Obrigado. Oi, Márcio, bom dia. É o Martinez falando. Em longos, realmente, longos foi muito pior que planos, tá? Talvez por uma completa descoordenação aqui do setor brasileiro, porque tudo que foi feito no mercado até agora, em termos de preço, não trouxe 1 quilo a mais de mercado novo ou de crescimento aqui no mercado brasileiro. Então, é completamente desnecessário
o que está sendo feito no mercado. Só para você ter uma ideia, a nossa venda de longos no segundo trimestre caiu 12%, porque os preços chegaram num patamar aí, vamos dizer assim, com preço base de longos à vista, sem imposto, sem nenhum imposto, nós estamos falando de 3.300, 3.400. Isso aí é um custo que é um preço extremamente baixo, e a gente preferiu ficar fora desse mercado e trabalhar um pouquinho mais nos outros mercados. No mercado de longos, né, agora, nós vamos aumentar o preço.